Foi me dada autonomia. Estamos falando de um clube de Série A, no momento, na Série B. Eu vou ter o respaldo do Luciano e do Conselho de Administração para que essas decisões sejam tomadas, mesmo que doloridas elas sejam. Depois da prévia, agora sim, vamos à entrevista completa do novo diretor de futebol do Goiás, Lucas Andrino. Se inscreva no canal, acompanhe. Você tem total independência, você tem essa liberdade para exercer o seu trabalho, ou as normativas do CA deixam você ainda meio que sem essa liberdade, essa autonomia? Boa sorte, Fera. Obrigado, André. Boa tarde. Obrigado por me desejar muito boa sorte. Bom, a minha conversa com o Luciano desde o início, ela sempre foi pautada em cima da autonomia do trabalho. Na outra equipe que eu estava, eu sempre tive essa autonomia, 100%, e acho que isso é muito importante dentro do cargo que eu venho ocupar no Goiás. O Luciano deixou muito claro que existe um regimento, né, assim como o presidente acabou de falar, né, então eu tenho que obedecer o regimento, mas foi me dada autonomia 100% na montagem do elenco, na comissão técnica e em todas as tomadas de decisão do futebol. É óbvio que quando passa daquele valor de R$2 milhões que o presidente acabou de confirmar aqui na entrevista, na fala dele, eu tenho que abrir a deliberação junto com o Luciano Patiello, mas me deixaram claro que não vão medir esforços para me atender naquela solicitação. Então eu vim muito confiante na autonomia e na vontade que eu estou de desempenhar tudo aquilo que eu desempenhei nos outros clubes que passei. Lucas, Edson Júnior da Rádio CBN, além dessa questão dos 2 milhões, que dá 166 se você contratar um jogador no começo, você tem uma questão de 1 ano de contrato e você tem uma outra questão que é uma comissão menor para empresário. Todas essas questões foram passadas para você, isso atrapalha caso você venha contratar jogador com mais de 1 ano de contrato, com mais de, agora não dá 166, dá um pouco a mais, e a questão de comissão para empresário, e você acha que esse tipo de situação atrapalha para que você possa ver jogadores, e um jogador de patamar maior pode esbarrar em tudo isso aí? Bom, boa tarde, obrigado pela pergunta, bem interessante a tua pergunta. O mercado do futebol hoje ele está muito agressivo, né? Eu estou no mercado há 12 anos e nunca vi como no ano de 2024. São números extremamente assustadores, e o Goiás é um clube de tamanha expressão. Quando você fala de Goiás com um atleta ou com um agente, é óbvio que nós estamos falando de um clube de Série A no momento na Série B. Essa limitação do comissionamento não me foi passado. As movimentações, desde que eu fechei com o Luciano, já no final de semana, eu confesso que eu nunca trabalhei tanto numa Páscoa na minha vida. Tem os últimos 4, 5 dias aí, eu tenho mal dormido, porque entendo que a janela também é muito curta, né? Mas a limitação de comissionamento para a gente eu não esbarrei, porque eu entendo também que 10% é um limite interessante para o mercado, e todas as movimentações que eu venho fazendo, o Luciano concordou em relação a isso. Então não tive esse problema. É óbvio que às vezes, se você pega um empresário mais agressivo no mercado, pode ser que ele queira mais, ou pode ser que isso eu tenha que deliberar novamente com o conselho, mas todos, quando eu conversei, sabem da necessidade do clube de contratação. Todos sabem que existe uma pressa com isso, porque você tem que trazer o atleta, você tem que fazer o contrato, você tem que colocar o atleta em condição. Então tudo isso tem que ter essas decisões têm que ser tomadas de maneira rápida. Então, assim, não esbarrei em nada disso, graças a Deus. Tudo que eu tenho conversado com o Luciano, e quando ele libera com o Conselho de Administração, tem sido muito positivo.
Em relação ao contrato de mais de um ano, também é uma situação que tem que passar para eles, mas eu não tenho, nesses 4 dias que já estou trabalhando, praticamente eu não encontrei nenhuma dificuldade, e os retornos para mim, os feedbacks foram muito rápidos, e isso me deixou feliz, porque eu realmente tinha uma preocupação com o tempo. Boa tarde, Lucas. Rafael Seba, TV Anhanguera, Grupo Globo. E até pela fala, né, do presidente do Conselho de Administração, que a perspectiva é essa, subir para a Série A. A gente está falando de um time que parou nas quartas de final do Goiano, que nunca tinha sido pior antes, e também na Copa Verde. E que desde o ano passado, assim, a torcida está bem. Eu fiz uma entrevista para o Globo Esporte, saiu até hoje, torcedores com 60 anos de clube falando que nunca viram um time pior na história do Goiás. Um elenco e um time. Como essa conta fecha, assim, de contratações, de formar um time competitivo a tempo para disputar a Série B, que a gente sabe que é a decisão desde a primeira rodada? Boa tarde, Rafael. O acesso, eu não consigo enxergar nada mais importante para o Goiás do que o acesso. Esse é o foco, nós vamos debruçar toda a nossa energia, toda a nossa dedicação, todo o nosso trabalho para que isso aconteça. É óbvio que, fazendo uma análise, realmente existem necessidades dentro do elenco, não posso ser omisso quanto a isso. Não me cabe julgar o que aconteceu de mim para trás, não é nesse tema que eu vou entrar, mas realmente eu venho estudando todos esses dias, porque realmente existe carências, existe movimentação dentro do elenco que tem que ser feita. E eu tenho certeza que eu vou ter o respaldo do Luciano e do Conselho de Administração para que essas decisões sejam tomadas, mesmo que doloridas elas sejam internamente, né? Mas elas têm que ser tomadas, e eu vim para isso. Se fosse algo diferente, eu também talvez não teria aceito, mas como foi me dado 100% de autonomia, eu estou muito imbuído de tentar resolver os problemas que existem e tentar traçar um caminho para que a gente consiga buscar esse acesso que é tão importante para o clube. Boa tarde, Lucas, Vitor Pimenta do Mais Goiás, seja bem-vindo aí ao clube. Queria saber de você, por que aceitar a proposta do Goiás agora, tendo em vista que no começo do ano o seu nome chegou a ser especulado aqui antes de contratar o Agnello. E nesse meio tempo surgiu proposta do Corinthians, do Vasco, 2 clubes da Série A. Por que o Goiás, que é um clube que recentemente foi rebaixado e tem todos esses problemas aí dentro e fora de campo também? Boa tarde, Heitor. Obrigado pela pergunta. Quando foi me apresentado o projeto no começo do ano, não vou precisar a data, porque quando o Luciano me ligou, eu não vou conseguir precisar a data, mas eu e ele conversamos, e eu tinha um compromisso no São Bernardo de fazer o Paulistão. Era um compromisso que não me dava chance de sair, era um compromisso moral, contratual, e minha relação com o proprietário do São Bernardo, com o Roberto, sempre foi muito boa, de muita confiança. São 11 anos divididos entre Guarani e São Bernardo. Naquele momento eu conversei com o Luciano e disse que eu não teria como vir somar no projeto, mas que futuramente, se acontecesse a oportunidade novamente, a gente poderia sim sentar, porque eu tinha gostado muito do que eu tinha ouvido em relação a um novo modelo de governança do clube. Eu sou aquele cara adepto de um futebol moderno, de um futebol com menos política, um futebol com autonomia, um futebol que a gente tem que voltar os olhos para os principais mercados e aprender com eles. Então, o Luciano me contou muito sobre o projeto, do que ele e o Conselho de Administração pensavam para o futuro do Goiás, e isso me cativou muito. E acabou acontecendo a proposta novamente, logo após o final do Paulistão, né? Então, é óbvio que o
o antigo profissional, o Agnello, veio e acabou não dando certo o trabalho, e surgiu a oportunidade novamente, e de prontidão eu sentei para conversar internamente no São Bernardo e disse que era um passo importante para minha carreira também, era um passo importante que eu teria que dar dentro do mercado, de um clube de tamanha expressão, de um clube que eu tenho certeza que a gente tem condições de trazer de volta para a Série A. E óbvio que todos entenderam. E em seguida só faltou eu compartilhar com a minha família, e óbvio que todos também receberam com muita felicidade o convite, assim, porque eles já tinham entendido também que eu tinha o desejo de ter vindo no começo do ano, mas sou um cara que prezo pelos compromissos, pela lealdade, e não podia ser diferente naquele momento, mas eu não decidi vir por isso, e acabou que surgiu a oportunidade, Deus colocou a mão, e tenho certeza que nós vamos buscar os nossos principais objetivos aí daqui para frente. Lucas Andrino, boa tarde. William Homer, site Esporte Goiano. Que você tenha sucesso aqui no Goiás. Você disse que tem total autonomia dentro do futebol do clube, e também afirmou que já sabe das carências que o elenco precisa, até porque os resultados ruins aí mostraram isso. Você vai ter poder de fazer uma lista de dispensas, romper contratos de jogadores que não atingiram a marca esperada dentro do clube, e até nesse segmento, já tem jogadores contratados? Quantos você quer contratar até o final dessa janela, no dia 19? Boa tarde, obrigado pela pergunta. Eu sim tenho 100% de autonomia. Todas as vezes que foi conversado sobre isso, eu até me assustei, porque fala-se muito em autonomia aqui, né? É uma palavra muito, muito forte, né? Uma palavra que realmente me assustou até no começo, assim, porque comecei a receber muita mensagem sobre isso, até mais do que sobre o próprio elenco. Então, o Luciano é um cara que frisou isso por diversas vezes. Me reuni com o conselho de administração, tive com o presidente também, e isso foi... em nenhum momento isso foi debate entre nós, porque ficou muito claro para mim, ficou muito claro mesmo. Como eu disse anteriormente, existem carências sim no elenco. Agora, como que eu faço para precisar quantos são exatos? Uma coisa é o desejo e o que eu penso e o que eu passei para eles, que seria o ideal. Mas nós temos uma janela de 19 dias, quer dizer, 18, tirando o dia de hoje, né? Então, tudo que eu estou podendo adiantar, eu já vinha adiantando desde a minha primeira conversa com o Luciano, né? E agora, a partir de hoje, eu posso colocar realmente em prática, né? Uma vez que passo a ser impulsado como diretor de futebol, mas tenho muitas conversas já em andamento. Preciso abrir muitas frentes também, porque é óbvio que sempre um ou outro você encontra um percalço no meio do caminho que pode inviabilizar, mas faço uma escala de primeira oportunidade, segunda, terceira, as coisas que os atletas que eu penso que seriam os mais importantes para o momento, né? Existem posições mais carentes aqui dentro, e existem posições menos carentes, né? Então, esse trabalho já está sendo feito. Espero conseguir suprir boa parte disso até a janela, até o fim da janela, e depois nós temos mais uma janela na metade do ano que ela também tem que ser preparada, né? Então, assim, em questão à autonomia e a montagem e as dispensas, eu estou muito tranquilo, porque todas as minhas conversas e as minhas opiniões, já vinha conversando também com o Márcio para ouvir a opinião dele, que é muito importante, né? Até mesmo porque existe uma plataforma de jogo, existe um modelo de jogo que eu conheço bem. Então, eu queria ouvir a opinião dele. A gente já vem conversando há alguns dias aí sobre isso. Mas sim, tenho autonomia para tomar as decisões, e estou contente e feliz e imbuído de fazer acontecer. Oi, Lucas, boa tarde. Sou Alexandre, do Jornal Popular. Cara, quando você assume lá no São Bernardo, você pega o clube na segunda divisão no Paulista e tem um projeto para conquistar estados a médio e longo prazo, né? Aqui no Goiás você chega com o clube depois de 2 eliminações precoces, com a Série B prestes a começar, e o discurso você já falou, todo mundo aqui já falou, sobre buscar o acesso no final do ano. Então é um resultado a curto prazo, diferente de um cenário que você viveu nesse projeto que teve bastante sucesso.
É uma pressão que você espera que diminua, por exemplo, com contratação nesse período agora, ou vai ser com o tempo mesmo? Você está pronto para lidar com esse tipo de pressão e trabalhar para diminuí-la conforme os jogos, janelas, enfim? Como que você encara esse momento da sua carreira tendo que ter um resultado a curto prazo diferente do que você já viveu no São Bernardo? Boa tarde, bem interessante o seu comentário, além da pergunta, o comentário, porque o futebol brasileiro, ele carece de tempo, né? Geralmente quer-se que você chegue e entregue resultados imediatos, né? Isso é uma preocupação que qualquer profissional, acho que dentro do futebol tem, não só o executivo como o treinador, acho que são os dois principais que ficam mais vulneráveis a qualquer tomada de decisão, assim, né, de tomadas de decisões em cima de resultados, né? Mas eu acredito no trabalho. Eu costumo dizer, eu dizia muito isso no São Bernardo, que nada vence o trabalho. Eu tenho certeza que dedicação, trabalho, vontade, esforço não vai faltar. Lucas Andrino, diretor de futebol, e Márcio Zanardi, o técnico, os dois vieram do São Bernardo. E aí, você torcedor do Goiás, gostou ou não gostou? Vá aqui embaixo no chat e deixe a sua opinião. O espaço está aberto para você, torcedor esmeraldino. Com os dois, o Goiás sobe para a Série A? Como vai ser a participação na Copa do Brasil? Fique à vontade no chat, participe comentando. Se você ainda não é inscrito aqui no Aparecida TV Web, se inscreva em nosso canal no YouTube. Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente por lá. Compartilhe!